Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. Hoje eu tenho uma empresária que eu tenho uma admiração profunda por ela. Ela é líder, impacta realmente por onde passa, tem uma presença marcante e eu tenho certeza que é isso que diferencia ela de muitas outras mulheres que estão à frente da liderança, né? Essa presença, esse impacto que ela traz na sociedade. E é uma honra para mim poder te entrevistar. Fico muito feliz que tu topou esse convite, porque eu tenho certeza que da nossa conversa vão sair muitos insights para empresários que estão aqui nos ouvindo e que muitas vezes têm os desafios que tu já viveu e já vão conseguir tirar os insights de como fazer para realmente implementar nos seus negócios. Eu tenho aqui uma apresentação completa dela, né? Ela que é, por formação, arquiteta e urbanista pela Ubra, né? Com MBA em gestão empresarial pela Unisc e FGV. Atua há 22 anos à frente da Venax Eletrodomésticos, onde iniciou nas áreas de marketing, desenvolvimento de produtos e qualidade, e há cerca de 10 anos é diretora executiva. Fundadora do Comitê Regional do PGQP de Venâncio Aires, também presidiu a Cassiva por 2 gestões, atuou como conselheira do Senai e SESI, e foi vice-presidente da indústria na entidade. Recebeu prêmios como Mulher Destaque 2009 e Mulher Empreendedora 2010, sendo reconhecida pela sua liderança e contribuição ao desenvolvimento regional. Fabiane! Isso! Muito bem-vinda! Obrigada pelo convite, é sempre um prazer, né, poder compartilhar um pouquinho do dia a dia, dos aprendizados e aquilo que a gente vive todos os dias, né? Então, são 22 anos, né, trabalhando dentro da indústria, apesar da minha formação de arquiteta, mas eu utilizo muito da minha arquitetura para o meu ofício dentro da empresa. Então, o conhecimento ele sempre é aplicável quando você se dedica ao aprendizado realmente, né? Sim. Então, a aplicação depois, no decorrer da vida, vai fazer sentido. Porque às vezes eu me perguntava por que eu estudei arquitetura, né? E aí, hoje, eu vejo a necessidade de tanto o trabalho com o layout da fábrica, com o design dos produtos, a ambientação das coisas, o conhecimento dos materiais. Então, tudo isso a arquitetura me facilitou. Favoreceu, porque já Exato. tinha entendimento. Isso, e muitas das minhas clientes também são as arquitetas, né? Que botam o meu produto nos ambientes dela, então eu tenho que entender o que elas estão pensando para tentar fazer o design da melhor maneira possível para colocar nesses espaços maravilhosos que elas fazem, Perfeito. né? Tá vendo como é que surgiu? É importante ali essa formação. Verdade. Conhecimento verdade. sempre é um referencial, né? Ele vai te trazer esse repertório que vai tocar o teu negócio para frente, Sem né? dúvida. Acredito muito nisso também. E nós já vamos entrar numa pauta quente aqui. Vamos lá. Mas a gente sabe que muitas indústrias, principalmente, né? Elas querem verticalizar e às vezes vender direto para o consumidor. E eu sei que vocês têm isso dentro do negócio hoje, que é o balcão, né? E eu queria que tu trouxesse já, Fábio, como que foi esse processo, assim, de vender direto para o consumidor? Quais foram os acertos, os erros? E o que tu tirou de aprendizado com isso? Certo. Na verdade, o balcão de eletros, ele já tem cerca de 30 anos. Ele iniciou com loja física. E nós ampliamos o número de lojas físicas, nós chegamos a 8 lojas. Quando, em 2004, 2005, eu comecei a mexer no design dos produtos. E, na época, os eletrodomésticos eles eram branco, bege e marrom. Praticamente era o que se via no mercado e todo mundo fazia a mesma coisa. Até que um dia, por um evento que teve numa feira em Bento Gonçalves, eu resolvi pintar o fogão a lenha e mais alguns outros produtos com cores diferentes, para chamar a atenção, não porque eu tinha visto uma tendência europeia, enfim. Aí entrou a veia do arquiteto, né? E aí eu digo, não, vou trazer isso para chamar a atenção, porque tinha um grande concorrente na frente da nossa empresa expondo. E as pessoas olhavam aqueles produtos e diziam, nossa, que lindo, nossa, que horror, que feio. E eu dizia, nossa, as pessoas chegam a expressar
aquilo que elas estão sentindo quando elas veem aquele produto, o tamanho do impacto, porque elas estavam acostumadas a ver, né, o branco, bege, o básico ali, básico. sim. E aí foi a minha primeira lição, que se eu quisesse me diferenciar, ou eu ficava no branco, bege, marrom como todo mundo, ou eu fazia coisas diferentes. Então eu comecei a fazer coisas diferentes. Como a nossa empresa ela tem uma planta bastante vertical pela estratégia de exportação, que nós chegamos a exportar para 44 países. Nossa. A gente acabava fazendo a linha de vários produtos para exportar para diversas culturas, diversos bolsos, né? Então, assim, acabava que nós tínhamos que fazer dentro da planta todos os processos de materiais. Sim. E aí era sempre muito fácil, então, eu montar um produto diferente, testar no mercado, se vingasse legal, se não, tira de linha. Aí entrou a dificuldade dos compradores das redes, de aceitarem esses produtos diferentes, de ser colocado no mercado. Então, o meu pai, né, que naquela época o balcão era balcão de fábrica, na verdade, eram lojas que nós colocamos para vender produtos diferentes, para chamar atenção e tudo mais. E aí começou, então, um movimento de as pessoas olharem para a Venax com essa coisa da diferenciação, da diversificação e de coisas diferentes, né? E aí, então, acabou que a gente começou a migrar com um pequeno site, começamos a vender para alguns sites importantes aqui no Brasil. Lá em 2009, 2010... que era a Polishop, Compra Fácil, Americanas, que eram empresas que já tinham o seu site modulado e tudo mais. E como eu fui para dentro de vendas, porque eu trabalhei um pouco em cada área para entender pouco de tudo, né? Acabei conhecendo, então, a parte do site. E aí, o site me dava uma visibilidade muito mais ampla do que as lojas, né? Para eu colocar produtos e testar produtos no mercado. Para ver o que o consumidor dizia, porque a gente faz produto para quem quer comprar, né? Então, assim, a gente não faz o produto para a gente. Às vezes eu acho o produto muito bonito e o consumidor não acha. Sim. Né? Então, escutar o consumidor é uma coisa extremamente importante. E esses canais serviam como laboratório, para eu poder escutar o que as pessoas diziam, se gostava mesmo daquele detalhe, ou elas davam sugestões, e aí a gente ia para dentro da engenharia e montava o produto, então, com as sugestões, né? E ia achando nichos de mercado. Naquilo eu comecei a gente começou a montar o próprio site, então, né, para poder fazer essas pesquisas de mercado, que naquela época ainda as pessoas tinham muito receio de comprar, passar o seu cartão de crédito ali, tudo mais. Será que isso aqui é verdade? Isso, então né, então todo aquele processo, não se tinha muitas ferramentas ainda, como se tem hoje e tudo mais. Enfim, aí colocamos, então, fechamos as lojas do balcão de fábrica e transformamos ele em balcão de eletros. Nessa etapa, o meu pai queria fechar a empresa. E eu disse, não, agora eu tô com o site pronto, eu vou, né, tentar manter. Então, arrumamos, eu tenho como sócio que é o meu gerente de vendas hoje da Venax, é meu sócio no balcão de eletros, que é o Jonas, e o Júnior, meu irmão, então somos 3, né? E começamos, então, a vender pela internet, produtos da Venax e tudo mais, ainda uma única marca exclusiva. Se passou algum tempo, a gente começou a trabalhar com os marketplaces, então... as lojas que a gente conseguia revender através de outras plataformas, porque o custo da visualização do teu site sozinho é né? Tu usar a plataforma dessas grandes empresas é outra, né? Então, começamos com 2, 3 marketplaces, hoje já temos mais de 20 marketplaces que nós trabalhamos. E quando é que foi o boom? Justamente na pandemia.
né? Que tudo fechou e as pessoas tiveram que mudar forçadamente a cultura da compra. E começaram, então, claro, entra a parte da troca de geração também, são vários cenários Que impacta diretamente, mas foi forçadamente, né? Então, assim, que todo mundo começou a olhar para a compra na internet de uma maneira diferenciada, porque não tinha, né? Ia estar uma loja. Naquele ou comprava momento. ali. Exato. Então, o balcão de eletros começou a crescer, né? E começou, então, a entrar em uma escala muito maior de faturamento e tudo mais, até que nós ganhamos uma oportunidade, então, de construir o nosso centro de distribuição, que fica ali em Mato Leitão, possivelmente no mês que vem a gente vai inaugurar, Olha! né? E já estamos ampliando para outras marcas, então, né? Para poder fazer essa empresa crescer também e não vender só os produtos da Venax, né? Então, hoje, o balcão de eletros, ele é um dos top 10 da Venax, né? De clientes, vamos dizer assim, que eu compro como qualquer outra, né? A gente diz, é a mesma tabela de preço, a mesma condição de pagamento, né? E é uma estratégia diferente justamente por ela ser virtual, por ela ser... E o centro de distribuição vai ser muito importante, porque venda na internet é entrega no prazo curto. Eu compro hoje, quero para amanhã, né? Então, a história do balcão de eletros, ela está se construindo ainda. Então, dentro desse cenário, de 2019, 2020, 5, 6 anos que ele está disparando, né? São dinâmicas diferentes, né? Sim. Isso tem que ficar muito claro para quem deseja fazer esse processo de verticalização. Como você negocia lá na tua loja, não é a mesma negociação que se tem dentro de um e-commerce, né? E aí pensar também, Fábio, na questão das imagens do produto, que precisa, né, tá bonitinho, tanto para quem acessa pelo computador, quanto quem acessa pelo celular. Tem a questão dos investimentos, como tu bem colocou, né? Quando é o teu site próprio, a gente tem que pensar nessa estrutura do que tu vai investir. Porque no fim das contas, tu não quer visibilidade, tu quer vendas. Claro. E aí, quando se associa ao marketplace, também tem que entender a dinâmica dele, né? O que ele vai te proporcionar, quais são as abas que ele vai abrir além do negócio. E aí tu traz um outro ponto importante. Como que tá o centro de distribuição? Porque quando o negócio embala... Tem que estar preparado, né? Uma das coisas importantes do marketplace, que eu sempre digo, é a expertise exatamente do que tu disse, né? Da colocação das informações, da descrição da nomenclatura dos produtos para poder subir no ranking da pesquisa, né? Então, assim, é importante a integração das ferramentas de gestão, porque você tem a ferramenta do financeiro, a ferramenta da logística, a ferramenta do ERP da sua empresa, a ferramenta da integração junto com os marketplaces. Isso. Né? Então, vamos dizer assim, envolve uma expertise muito grande na hora de integrar todas essas informações e softwares né? E tudo mais para poder fazer a operação acontecer de uma forma segura para o cliente, né? Então, outro detalhe muito importante que para entrar nos marketplaces, muitos deles às vezes judiam muito nas comissões, né? E aí além do investimento de toda essa integração né, tecnológica de informação, a comissão que essas empresas compram, né, até tu te tornar uma empresa relevante para poder negociar, eles judiam um pouco no início, né? Então, praticamente, você tem que pagar para... No início, acaba que você tem que pagar para poder ganhar o acesso deles ali nas lojas, a visibilidade, né? e tudo mais, não, né? E tu tocou num ponto muito importante, porque não é só os marketplaces que tem essa questão.
é com a logística, Uhum. frete. E o que eu percebo, Fábio, é que não se tem uma visão desse todo, de que precisa se estruturar. E aí não vai conseguir construir uma previsibilidade de vendas, um objetivo com o que tu realmente quer daquilo ali, né? E aí com isso, obviamente, meu site não funciona, tá? Mas tu chegou a olhar os por trás das coisas, porque são muitas negociações que cabem ali, né? E não é só o marketing. Não é só o marketing. E o que a gente precisa estar atento? Tem cada marketplace, ele tem, vamos dizer assim, um perfil de compra também, né? Então, assim, tem aquele marketplace que ele vai comprar a linha mais de cocção, tem alguns marketplaces que vai vender mais refrigeração, no meu caso, né? Então, que daqui a pouco quem tem mix, né, de produtos, ou vai vender uma joia, vai vender roupas, ou vai vender, enfim, né? A qualquer produto, é preciso estar atento no perfil que essas plataformas atendem. Porque, às vezes, você está pagando uma grande comissão para aquela plataforma e ela não é nichada naquele segmento que você atua, né? E é importante sempre entrar mais do que uma. Porque no momento que uma tenta negociar um aumento de comissão, por algum motivo, porque eles tentam, né? Você sobe para outra. E aí por que tu caiu? Eu disse, não, porque tu aumentou a minha comissão, aí eu passei meu faturamento para outra. Daí a período a gente tem que ficar negociando, né? E estar atento a todas essas negociações. Então, é um segmento interessante que dá resultado, mas precisa estudar e tá naquela expertise, né, de mercado, de atenção, assim como você tem uma loja física, que você trabalha nichos de mercado, enfim, vamos dizer assim, tem os seus detalhes, tem as suas particularidades, sim, né? E tu traz algo muito importante, é a clareza do cliente. Isso. Quem é o teu cliente, como eu quero me posicionar e o que eu quero mostrar para ele. Porque de nada adianta tu tá lá no maior marketplace se tu tá lá com o produto errado. Verdade. Tu não tem razão. Vai vender, não vai conseguir ter escala. Eu vejo muita coisa nesse aspecto também. De não tá. Primeiro de tudo, não tem o entendimento de integrações que são necessárias, né? Porque aí senão tu não consegue mensurar o que de fato tá tendo de retorno, né? E muito nessa questão de. Aí o ponto da logística, quer vender para o Brasil inteiro, mas daí tem que pensar que tem diferentes taxas do que tu envia aqui no Rio Grande do Sul. Ainda tem a tributação. Exatamente. Então, acredito que tem muito aquela ânsia, eu preciso ir, eu quero escalar, eu quero vender mais, mas tu também tem que olhar o outro lado, que nem tudo são flores. Não, às vezes você está ganhando, como em todo negócio, né? Tem coisas que no início, às vezes, você tem que investir, ou tá ganhando de um lado, perdendo do outro, mas para não perder relevância, muitas vezes, dentro de alguns cenários, você precisa se manter, né? Outra coisa que é muito importante, que às vezes, e que todos nós passamos por isso, facilidade de acesso. Né? Se você complica para o consumidor de achar o produto que tem que clicar aqui, que abrir 200 mil telas, ele já vai desistir logo, né? Então, vamos dizer assim, uma boa sequência rápida de achar o produto, né? Nas categorias, exato. É muito importante ter essa clareza também. Sim. Né? Se colocar no lugar do cliente, na experiência dele. Sabe, Fábio, que teve um caso de um teste, o cliente dizia, nossa, né? Mas a gente está trazendo muito tráfego para cá, as pessoas estão gerando os boletos e tudo mais. Mas o que está acontecendo que não está convertendo, né? Eu digo, tu já testou os métodos de pagamento? Aí fica aquele clã. Aí a gente fez toda a jornada, como se realmente estivesse comprando o produto. Chegava na última página, dava erro. Como é que vai finalizar a compra? Então, tem isso também. A gente, às vezes, e era muito nesse processo de trazer do online, do físico para o online, é o que o erro maior é esse. E concordo contigo, e já nos aconteceu, né? Para
para afirmar o que tu tá dizendo, né? Porque isso frustra daí o cliente, né? E aí ele vai para outro. Ele não vai encerrar a compra junto da tua plataforma, né? Então, quanto mais rápido é o acesso, por exemplo, hoje tem plataformas de marketplace que tu só coloca o confirmar ali, até tu tem que se cuidar na hora de colocar no carrinho ali, porque quando tu vê, tu tá comprando, né? Então, isso tudo é por causa desses detalhes que você está comentando, né? Sim. Que não pode emperrar e nem frustrar o cliente, o consumidor, na hora que ele vai fazer a compra, né? Porque a recompra daí ele vai achar fácil, né? Então, é tudo, né? Uma coisinha depende da outra. Da outra, exatamente. E a experiência do cliente, ela é fundamental nesse processo. Né? Sem dúvida. E vocês têm hoje um time comercial que atua também nessas vendas, Fábio? Nós temos uma equipe, uma ilha dedicada só para esse nicho de mercado, fazer a resposta às dúvidas, né? Então, assim, às vezes o próprio consumidor, antes de comprar, né, ele tem dúvidas, faz contato, tem que ter logo a pronta resposta, porque senão isso também ele faz ele desistir, né? Então, assim, tem uma equipe que é dedicada só a esse nicho de mercado. E uma coisa que é importante, que agora me lembrei falando na ilha, é a índice da logística reversa que tem nos marketplaces, né? Então, assim, se você às vezes está na loja física, vai ser um produto, 2 produtos que vão voltar, né? Que o consumidor vai desistir de comprar ou que ele não vai gostar. No marketplace ou na venda do e-commerce, seja qual for, o cliente pede o produto, vai lá para o Pará, chega lá, ele abre o produto, não gostei, manda de volta. Você tem que aceitar, né? Então, tem um custo de logística reversa que também você tem que colocar na precificação, junto com com todo o estudo de custos, né? Então, às vezes as pessoas têm a impressão que vende por marketplace, ganha mais, a margem é maior. Não, ela é praticamente similar, só que tem desafios diferentes, né? Então, e investimentos diferentes, né? Então, isso é uma das coisas importantes que as pessoas precisam entender. Sim. Porque a logística reversa, ela acontece e um índice muito mais elevado do que numa loja física, Sim. Né? E é bem isso, né, Fábio? Tem que vender. Vende errado para te ver o que acontece. Isso. Aí todo o lucro que se tinha vai por água abaixo. Exatamente, vai se perdendo nesses índices. Então, se não tem tudo controlado, né? Esses indicadores que a gente chama, a gente precisa estar sempre acompanhando, sempre de olho. Devolveu por qual motivo? Né? Isso às vezes chega até para eu ver no próprio produto. O cliente não gostou do botão. Opa, então vamos ver por que não gostou do botão. Teve mais casos, não teve? Um problema de embalagem, às vezes uma transportadora que atira um pouquinho mais o produto do que a outra, e aí a gente tem que acabar, né, remanejando a logística. Então, tem os detalhezinhos que a gente tem que estar atento, né? Sim. Mas é um nicho importante que é crescente, né? A compra online. Sim. E a questão do pós-vendas, ele é crucial, né? Porque se tu não... Como tu bem colocou, se a gente não acompanha o que aconteceu, tu não sabe... Aí tu não tem consciência de onde melhorar. Uhum. E vai olhar pra onde daí, né? Não gostou. Ok, mas o porquê, né? Isso. E a gente sempre tem que pensar na recorrência, né? De fazer com que aquele cliente ali compre não só uma vez, mas que ele compre mais, que ele compre outros produtos, né? Então, assim, olhe para todo o processo, para toda a jornada. Isso mesmo, todo o fluxo é importante. O pós-venda, bem feito, ele fideliza mais às vezes do que uma compra normal. Porque se o cliente precisa do suporte da empresa e ele se sente seguro que a empresa vai lá, vai resolver, vai né, consertar o produto, às vezes repor uma peça ou, enfim, sei lá qual o problema dele, né, e resolve o problema dele, ele vai dizer assim, bom, quando eu precisar eu vou comprar de novo, porque quando acontece alguma coisa, né, eu sei que eu vou ganhar o suporte.
Porque às vezes as pessoas não compram. É o cliente silencioso, né? Que o problema é aquele que não reclama, que compra, não fica desgostoso com o produto e não reclama. Aquele que reclama, ele está te dando a oportunidade, né, de você fazer a reversão. Então, né, são olhares diferentes para cada situação que a gente tem que ter, né? Esse o cliente silencioso é o pior. É o pior deles, é o pior. Porque ele ainda fala mal e tu não fica nem sabendo. Nem sabendo o que aconteceu, é verdade. Quando é para ser tarde demais, né? Isso. E, Fábio, pensando assim na questão da concorrência, né? Porque hoje ela tá ali, tá? Sempre tem alguém ali no teu pé, né? Não só no âmbito online, mas também no físico, né? Como que você olha para essa questão assim da guerra dos preços, né? Como se manter competitivo? Porque, como tu bem colocou, tem a questão da inovação, de tu pensar no design, de tu pensar em tudo aquilo que compõe a precificação, né? Como vocês fazem essa análise? Como vocês se posicionam? Como tu enxerga? Eu queria entender isso. Isso, a nossa estratégia, a maioria dos nossos concorrentes, né? Então, falando de eletrodomésticos, eles trabalham uma linha mais produção em escala, né? Uma coisa um pouco mais linear, que eles trabalham volume, né? E nós temos, como a nossa empresa dentro do universo dos eletrodomésticos é uma empresa pequena, né? A gente acaba, com a verticalização dos processos, a gente cria a diversificação de produtos. Então, a gente consegue agregar um pouquinho de valor justamente com produtos um pouco diferenciados do que as pessoas encontram no mercado, né? Então, isso, claro, isso tem um alto custo. Porque uma coisa é você produzir sempre a mesma coisa, né? Ou a maioria, né, a mesma coisa. Outra coisa é quando você vai para uma linha de produção, que nem a nossa, que você tem dias que, hoje de manhã mesmo, numa reunião, em 15 dias com um feriado no meio, nós processamos 175 modelos. Então, isso atrasa a produção, né? Tem outro setup de máquina, precisa ter uma atenção redobrada. A linha de montagem, você está na sequência de montagem, daqui a pouquinho você monta 10, daqui a pouquinho muda o produto. Então, o operador também tem que estar super atento, super treinado, né? Para poder fazer esse acompanhamento e girar a mente naquele momento ali. Então, a nossa estratégia, ela é justamente essa. Nós temos dentro da nossa empresa o desenvolvimento de produto. Então, a gente vamos lançar uma linha agora nova de adegas ou cervejeiras, né? Então, assim, eu faço 4 modelos, mando lá para a Fenachim, lá para a feira. E a gente já aproveita para fazer uma pesquisa de mercado. Vem o pai da família, vem a mãe da família, vem, né? Aí tu já começa a ver quem é que decide a compra. Né? Então, assim, a cervejeira é curioso porque todo mundo quer ter a cervejeira, né? Os homens, né? Fazer o churrasco com os amigos, não sei o quê. Mas quem deixa comprar é a mulher. É a mulher. Entendeu? Então, assim, tem alguns detalhes que a gente vai percebendo, né? Então, essas feiras, essa colocação. Então, dentro desse cenário dos 4 produtos que nós colocamos lá, 2 eu sei que não vai vender. Agora, aqueles outros 2, né? Já teve os arquitetos lá e já olharam, já gostaram, já mudaram do inox para aquela outra cor ou para aquele outro detalhe, né? Então, é importante para esse contato, né? Então, a gente vai sempre diferenciando o produto para tentar agregar valor. E é muito importante, por exemplo, no caso da cervejeira, adega, próprio fogão também, é quando a gente imagina onde ele vai ser colocado, né? Onde esse produto vai ser colocado. Por exemplo, quando a gente inventou a cervejeira em 2008, 2009, ela tinha aquele digital com o número desse tamanho. Sabe quando a gente vai no bar e tem aquelas cervejeiras gigantes, Sim. assim? Que tem menos 6 graus, né? Aí eu falei, nossa... Fantástico! Imagina ter isso em casa. O cara vai se sentir no bar, era a época da lei seca.
não podia beber, tinha blitz e tal. E eu disse, não, a pessoa vai querer beber em casa, vai ter aquele digitalzão lá, menos 6 graus, temperatura bombando, né? E aí, eu fiz ela naquele formato para colocar no salão de festa, no quiosque, né? Até que um belo dia, uma amiga minha, arquiteta da época lá de Porto Alegre, me mandou uma foto. Fábio, olha que máximo, encontrei a tua cervejeira aqui na Casa Cor. E me mandou uma foto. Guria, a cervejeira numa sala com o estofado, como é que é? Camurça, com um quadro persa, tapete, Meu não sei Deus o do quê. céu, é aquele E não sei o letreiro. quê, com aquele... E eu falei, gente, que coisa mais feia. Esse produto não combina com esse lugar chique, entendeu? Cristaleiras e não sei o quê. Aí voltei para dentro da engenharia. Aí eu disse assim, não, vamos ter que fazer um equipamento para combinar, porque eles estão levando para dentro da sala, né? Então, é super importante a gente está levando a cervejeira para o embutido, porque é agora tendência. Então, toda vez a gente tem que estar fazendo movimento e investimento na inovação, que nem você está falando, né? Então, assim, porque uma coisa é a tecnologia da primeira, outra coisa é a tecnologia da segunda, outra agora a tecnologia da terceira, né? Agora já vai ter lá o Ravenax, temperatura menos 5 graus. Aí ela, plim, menos 5 graus, né? Então já vem novidade por aí, em primeira mão, né? Então, é esse tipo de coisa que o consumidor vai buscando, né? A diferença, né? Vamos dizer assim, e depende aonde ele vai aplicar, né? Então, isso é muito importante também. E é o teu maior diferencial, porque tu pensa no cliente na hora de fazer o produto. Sempre. No uso, aonde ele vai colocar, com o que ele combina, né? Então, assim, qual o ambiente, tem que ter o fogão a lenha. O fogão a lenha, ele tem que ter o design rústico, mas ele também tem que ter o design clean, né? Porque vai ter 2 nichos de mercado, 2 nichos de ambiente, né? Que o cliente vai ter que... Então, a gente também tem que se adaptar ao mundo das tendências. Sim, né? São perfis diferentes. E como fazer algo que agrade, né? Porque senão o produto não vai vender, ele não vai ter o giro, né? Sem dúvida. E eu quero te contar uma memória afetiva. Ai, que legal, adoro. Porque a minha avó tinha um fogão da Venax. E era preto. E toda vez, querida, ela ficava sentada do lado, o dia inteiro, não importa se era verão, se era inverno. E ela tinha lá as batatas doces assando. Querida. E ela ficava o dia inteiro ali. Então, falar da Venax também é uma memória afetiva, porque eu lembro dela. Nossa, isso me emociona. Porque, claro, a minha nona também era, né, a do fogão a lenha. E o fogão a lenha, ele, por particular, ele é uma coisa extremamente especial, né? Porque ele lembra, né, isso quando eu mexi no design do fogão a lenha, antes ele era um modelo muito simples e ele era mais vendido para casa do interior, para casa do campo, para uma coisa ou outra. Hoje, quando as pessoas vão construir, a gente meio que urbanizou o fogão a lenha, entendeu? Então, assim, justamente porque o design dele mudou, né? Então, ele tem para um lugar mais clean, um lugar mais rústico, enfim, aonde ele vai ser colocado. E por causa dessa memória afetiva, porque eu me lembro da minha avó, a comidinha da minha mãe, né? E aí a gente ficava junto ali, né? Tem uma lembrança, isso. Né? Só que essas pessoas que hoje colocam o fogão a lenha no seu espaço, eles querem o fogão a lenha, mas eles não querem lixar a chapa. Não, porque a minha avó, coitadinha, e ela né? Era um alto brilho, né? Mas dava um trabalho do caramba, né? Sim. Então, hoje, o fogão a lenha também modernizou nos seus materiais. Hoje, a chapa não é de chapa de ferro fundido, ela é chapa de vidro.
né? Então, assim, tudo vai agregando tecnologia, novos materiais, novas tendências, né? Que passa pela praticidade, né? Então, hoje, a Miriam vai chegar em casa, ela vai ficar lixando, mas ela quer ter um fogão a lenha, né? Mas aí ela, então ao invés desse da chapa de ferro fundido, que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Que vende também, ok? Mas eu quero uma coisa um pouco mais prática, porque eu não tenho tempo. Sim. Né? Mas eu quero quentinho. O cliente mudou, mas o desejo segue o mesmo. Exatamente. Exatamente. A referência, né? Perfeito. Isso aí. É bacana tu trazer esses aspectos assim, né? Tu trouxe muitos pontos que vocês melhoraram os produtos de vocês, e aqui vale também dizer que precisa comunicar isso para o mercado, né? Porque ele não vai saber se tu não comunicar que agora ele não precisa mais lixar, agora ele tem muito mais praticidade. A importância de olhar para esses pontos que às vezes são negligenciados, ouso dizer. Porque muitas vezes é naquela coisa assim, vou fazer, mas não tá comunicando aonde tu se diferencia. E aí tu cai justamente na guerra do preço, porque tu não mostra os teus diferenciais. Exato, é que eu sempre brinco, né? Então, assim, ou você fica lá no branco, bege, marrom, ou você mostra que você pode ter o amarelo, que você tem o amarelo, né? Então, esse tipo de coisa, mas só que as pessoas, elas precisam enxergar isso, né? E isso vai criando meio... precisa ser uma prática contínua dentro das empresas, das indústrias, enfim, do comércio também, né? Porque a gente não retira isso também, mas essa comunicação e essa evolução, ela precisa ser contínua. Sim. Não tem como... As pessoas gostam de novidade, né? Então, eu nunca vou esquecer um dia numa outra feira... um senhor tinha comprado um dos fogões mais lindos que tinha lá, do fogão a lenha, né? E aí ele comprou num ano anterior e disse, não, porque eu quero o top, não sei o quê, tá, é esse aqui. Ele foi lá e comprou. Aí, chegou no outro ano, a gente já tinha levado outra novidade. Aí ele chegou no stand e disse assim, não... E agora, o que eu vou fazer com aquele meu fogão do ano passado? Quero esse. Que agora eu quero esse novo, né? Então, para ver como as pessoas, elas, mesmo que é um produto, imagina, que tem uma durabilidade de anos, né? Mas eles, pelo design, pela novidade, ele acaba trocando. Né? Isso acontece em automóvel, acontece com telefone, acontece, né, com roupas, acontece com diversos itens que a gente tem no cotidiano. E aí entra a questão da experiência positiva, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, Fábio, tu trouxe muito bem. A gente precisa mostrar para o cliente e comunicar em todos os pontos de contato. Tu teve essa preocupação com a feira, tu teve essa preocupação no online, no presencial, e é isso, precisa estar integrado, falando a mesma língua. Não adianta a gente ter um posicionamento e não ser coerente com aquilo que está prometendo. O cliente percebe. Sem dúvida. E a equipe muito bem treinada, né? Então, eu sempre digo, a equipe, eles têm que saber até cozinhar. Porque como que você vai projetar fogão, que você, né? Tá certo que talvez não precisa ser cervejeiro. Não é aqui, né? Não precisa ser cervejeiro, nem, né? Mas assim, precisa entender, né? Então, por exemplo, agora me veio a cabeça. Quando a gente fez a champanheira, eu fiz a champanheira, se tu olha no rótulo das champanhes, elas têm temperatura positiva. Eu não conheço ninguém que toma champanhe com temperatura positiva aqui no Brasil. Todo mundo toma com a temperatura negativa. Agora tu tá falando, eu tô pensando, é verdade. Então, todo mundo quer ela gelada, né? Então, como que eu vou fazer uma champanheira com temperatura aí no rótulo? Tá certo que o sommelier, o cara lá da vinícola, vai olhar para mim como já fizeram, e dizer assim, Fabiana, mas aí no rótulo a gente comunica 5 graus, eu digo, mas o paladar das pessoas não é esse, né? É como a cerveja, tem cerveja que ela é às vezes positiva, que ela não é tão gelada, mas querem trincando. Não adianta, né? Então, claro, você dá a oportunidade de regular,
né, as temperaturas, mas você tem que perceber o gosto, né, do seu cliente, né? Então, as meninas, porque a maioria que toma champanhe é as meninas, né? As mulheres. E geralmente é mais gelada do que diz o rótulo. Né? Então, você não pode fazer um equipamento que não atenda a isso. Sim. Né? Então, é esse tipo de coisa, né? O uso. Né? Porque, às vezes, o equipamento é lindo, funciona, mas não atende a tua expectativa. E aí não vai vender. Pode Não fazer vai o que vender. quiser que não vende. Não vai vender. Aí tu vai continuar colocando no freezer. Então, não adianta ter o equipamento, Sim, né? precisa olhar para isso, Se não né? soluciona o seu problema, exatamente. Perfeito. E, Fábio, te conhecendo, eu sei que tu sempre vai para fora, né? Olha muito no mercado internacional, tem as tuas vivências, faz as imersões. Como você faz essa inovação pensando no âmbito da indústria, né? No âmbito nacional também, porque são mercados diferentes, né? Queria entender um pouco sobre isso também. Sim, a gente tem que estar atento buscando. Hoje é global, né? Não tem como a gente achar que vive numa ilha, né? A gente precisa. De onde vêm as tendências? Hoje, a parte de tendências, ela sempre vem de grandes empresas de eletrodomésticos, né? E nós temos uma feira muito importante, que é a Salone lá em Milão, né? Que tem empresas de vários países que levam as suas tendências de inovação. E acaba tendo parcerias, então, de desenvolvimento. E acaba também a China também, que começa a desenvolver novos produtos. A tecnologia hoje, eletrônica dos equipamentos, praticamente é toda de fora, né? Então, tudo que você quer... Bom, o Raven Axe, né? O Raven Axe é porque eu fui comprar um carro e aí tu falava o nome do carro e ele funcionava todinho. E aí eu enlouquecia 4 anos atrás e aí eu disse, eu tenho que catar algum fornecedor para realizar o meu sonho, né? Porque eu sou assim. Aí eu chamo os caras e digo, eu tô com um sonho. Né? E aí ele disse, meu Deus, lá vem ela. Vem a Fábia. Né? Aí eu digo, vamos, eu conto e aí daqui a pouco tu me ajuda a realizar, né? Então, é importante a gente entender o que está acontecendo a nível mundial. Nem tudo chega de uma hora para outra aqui. É como a gente está falando, por exemplo, dos produtos embutidos, né? Nos móveis. Ele ainda vai chegar... né? Um momento que vai começar todo mundo a ver esse tipo de mercado acontecer, o que já está acontecendo lá fora. Mas aí é o tempo de você pesquisar, desenvolver, investir, porque as ferramentas são muito caras, né? Então, até você preparar o desenho, fazer testes, certificar no laboratório, porque hoje todos os produtos precisam ser certificados no Inmetro. Então, isso... É um processo, não é só o produto bonitinho. Isso demora cerca de 1 ano até você certificar o produto, né? Então, tem que estar sempre acompanhando. Então, essa feira, na parte de eletrodomésticos, ela é de 2 em 2 anos, né? Então, o ano passado eu fui, era a parte de mais focada em eletrodomésticos. Esse ano eu não fui, mas ano que vem, né, terei que ir para ver o que evoluiu do ano passado para cá, né, para o próximo ano, para poder adaptar, trazer novas ideias, porque serve para inspirar, né? A gente precisa oxigenar para fazer, né, trazer outras inspirações. Às vezes não é uma grande tecnologia, mas é um detalhe, é um puxador, é a maneira que tu apresenta o produto, ou, né, enfim... Tu tem que ter um olhar, às vezes até romântico das coisas, né? Para poder trazer tendências. E aí, tem coisas que vai vingar e tem coisas que não vai funcionar no mercado nacional, por exemplo, né? O que funciona lá, mas não funciona aqui, né? Mas tu inspira desejos, né? Sim. Então, é importante a gente estar... cercado de informações e em movimentos como esse. E aí lá é bacana porque tu conhece outras pessoas, né, já tem contato
com um grande universo de arquitetos que convivem lá nesse momento da feira. Então, vamos dizer assim, É uma troca rica, né? Isso, é uma imersão que tu vê o que está acontecendo lá e também consegue conviver com um grande número de pessoas que também fazem a tendência acontecer aqui. Sim. Né? Então, a gente vai tentando acompanhar dessa maneira, né? É bem isso, Fábio. Eu acredito muito, e agora tu afirma isso também na tua fala, que a gente não tem que esperar as coisas acontecer. A gente tem que criar as oportunidades e ir já modelando o mercado. E essa questão dos embutidos, eu atendo muitas imobiliárias, né? E a gente vê hoje que o padrão construtivo também mudou. E se tu não faz móveis projetados, não vai conseguir nem se mudar, porque está cada vez menor. Então, é importante a gente olhar, assim, para esse mercado. Talvez não seja o teu carro-chefe, mas daqui 2, 3 anos vai mudar. Uhum. E aí tu já vai estar pronta para conseguir atender essa demanda, né? Uhum, exatamente. Nós até temos uma linha mais compacta, justamente, que a gente vende, por exemplo, muito Rio de Janeiro. Né? Que tem muitos kitnets, que tem muitos apartamentos pequenos, por exemplo, nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, que tem, vamos dizer assim, perto de universidades, que às vezes né, são compactos, às vezes é a cama, no mesmo espaço tem a cama, a cozinha, né? Então, assim, e que também não precisa de um grande eletrodoméstico para uma pessoa, né? Então, assim como esse mesmo eletrodoméstico, ele é utilizado muito em lancha, é utilizado muito em Kombi, motorhome, né? Que também tem essa necessidade de mercado. Hoje é praticamente a única empresa que trabalha com pequenos eletrodomésticos, né? De 2 bocas, com um forno pequenininho, né? Então, que também é um outro nicho de mercado que a gente acaba mantendo também para atender esse público, né? Perfeito. É um leque, né? Conversando contigo, olha quantas portas que tu precisa cuidar, tá atenta, porque muda a todo momento, né? O consumidor, ele tá mais exigente. Nossa. Ele já chega sabendo muito bem o que ele quer. Uhum. Isso não é só contigo, né? Em todos os outros mercados, indústrias também. E falando nessa questão de desafio, né, de estar à frente, você como liderança feminina, eu imagino que sejam muitos alguns desafios que tu enfrentou ao longo desses 22 anos, né? Muitos. Como tu vê isso hoje no mercado? Tu enfrenta ainda muitas questões ou já está muito mais definido? E como foi porta para dentro do negócio também, ser uma mulher, né, tá à frente da indústria? Melhorou bastante. Mas há 20 anos atrás, né, uma menina formada arquiteta, filha do dono da empresa, de 23, 24 anos, né, num universo de metalúrgica, uma empresa, né, vamos dizer assim, é um universo muito masculino, né? Vamos transformando isso, mas era um universo muito masculino, né? E lá, vamos dizer assim, dentro do meu universo, as referências femininas eram muito poucas. Eu tive que usar as referências de liderança para iniciar a minha carreira profissional, elas praticamente foram todas masculinas. Né? Porque as mulheres ainda não tinham ocupado tanto esse espaço, né? Então, que não foi um processo fácil, né? De conseguir se posicionar, porque dentro da empresa também existia muito machismo, né? Às vezes tinham dificuldade, resistência de aceitar aquilo que a gente estava, né, fazendo a proposta. Então, eu tive que provar de muitas vezes, né, que aquilo ali, né, que tu sabia que estava falando, né? Sabe, eu tinha dentro de mim aquela intuição de acreditar. Eu montava um produto, sabe, Miriam? E eu dizia assim, cara, isso aqui vai vender, né? E eu tinha muito na minha intuição, só que
as pessoas naquela ocasião, elas tinham como referência uma liderança masculina, ok, que era o meu pai, fundador da empresa. E aí, como eles não aceitavam muito as minhas ideias, vamos dizer assim, as minhas colocações, eu comecei a formar a minha equipe. E aí eu digo, bom, se tu não quer me ajudar, eu vou formar a minha equipe. E aí eu começava a pegar um menino que trabalhava lá não sei aonde, o outro que trabalhava não sei aonde, outra menina que trabalhava não sei aonde, e começava a ensinar. E na medida que eu ia botando eles a estudar, ficava até tarde, às vezes, na empresa, ensinando eles, né, como é que fazia indicadores, como é que fazia um planejamento, como é que fazia um plano de ação, dava livros para eles ler, cobrava resenha, entendeu? Assim, tipo, bem professora, sabe? E para ensinar, para eles se desenvolverem, para acompanhar aquilo que eu visualizava como gestão, né? Então, quando diz que eu era, né, na verdade, eu trouxe o último comitê que existiu do PGQP, que era o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, em Venâncio Aires, porque era um método que abraçava toda a empresa no conhecimento de gestão, né? E eu via que aquilo era muito necessário, entender as ferramentas de gestão, as ferramentas da qualidade, olhar todo o processo sistêmico, o fluxo sistêmico de dentro de uma empresa, que tudo está entrelaçado, né? Que é a engrenagem que precisa funcionar, que do primeiro ao último tem que estar sincronizado, senão a gente não vai entregar, né? E que todo mundo gira a imagem da empresa, né? Então, se um não faz certo, não é a Fabiana, não é a Miriam, não é o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, entendeu? É a empresa, é a imagem da empresa. E aí, naquela ocasião, então, eu comecei essas pessoas, que a maioria está ainda comigo lá, né? Eles começaram a acreditar também naquilo que eu estava dizendo e começaram a me ajudar. E aí eu sempre digo, eu nunca disse quem é que é a profissional Fabiana Bergamaschi. Quem diz a profissional Fabiana Bergamaschi é quem trabalha comigo, né? Quem trabalha comigo pode dizer quem eu sou, se eu sou competente ou se eu não sou competente. Entendeu? Porque eles estão no meu dia a dia. Então, se eles não acreditarem em mim, tudo que eu te falar é só uma venda, né? É o que eu posso me apresentar do jeito que eu quiser, mas não tá... eu preciso dessa raiz, né? De que, se você quer saber quem eu sou, pergunte para minha equipe, né? A minha equipe que vai dizer o que é, o que não é. E hoje, eu nunca fui de levantar bandeira, sempre fui pioneira em muitas entidades, em muitos lugares. Eu nunca me esqueço uma ocasião que nós fomos uma reunião da SIC do Vale do Taquari, e eram umas 40 pessoas, e era só eu e a Aline Eggers de mulher. Uau! Né? Uau! E aí nós olhávamos uma para outra, meu Deus do céu, né? Duas meninas aqui no meio dessas feras todas, né? Então aí quando eu olho para ela hoje também, eu digo, nossa, uau, né? Então assim, quando eu olho para mim hoje, eu digo, uau, né? Então assim, aonde a gente conseguiu chegar, mas nós não tínhamos muitos espelhos, né? Então, mas nós fomos muito espelhos. Nós somos muito espelho para muitas que vieram. Então, eu sempre tentei dar oportunidade o máximo que eu pude, né? Para que as mulheres também estivessem à frente. Hoje, 1/3 da minha fábrica é de mulheres. Mulheres, olha, né? só, viu? Então, assim, que somos 150, né? Logo quando eu comecei, não eram 30. Então, assim, só que eu não fico dizendo isso. Elas estão lá pela sua competência, né? Assim como eu construí a minha, elas construíram a delas e o espaço delas. Eu só dei oportunidade. Perfeito. Então, é assim que eu visualizo o nosso momento. E que a gente tem muita coisa para construir ainda? Sim, né? Mas hoje não é mais, parece... Hoje a gente tem mais, a gente se apoia mais, né? E a gente tem muito mais movimentos em prol,
né, vamos dizer assim, da troca das mulheres, apoio entre nós, do que era há 20 anos atrás. Então, hoje a gente não se sente tão desamparada, né? Sim. Mas é muito bonito a trajetória de tantas que tem, né, fazem história por aí. Perfeito. E tu é essa referência. Eu iniciei o podcast falando porque realmente me vejo muito em ti, já tive a oportunidade, né, de te acompanhar em outros momentos e a tua forma que tu traz as informações me conecta muito, né, de ir lá, de fazer as coisas acontecer, de não esperar, e a tua equipe é o reflexo da tua liderança, né, e se eles estão onde estão, porque compraram a tua visão. Essa é o grande insight também, né, porque se vocês não estão alinhados, não vai para frente. Não. E é importante a gente conseguir vender a nossa visão e a cultura, porque foi isso que eu senti forte aqui em ti. A cultura. Uhum. Se não estão alinhados contigo, na primeira oportunidade, caem fora. Você tem que inspirar, você tem que ser referência, né? Então, assim, eu sempre digo, assim como eu sou exigente comigo, eu sou exigente com eles, né? Então, assim, eu cobro, sim, eu desafio eles em muitas coisas, né? Porque eu acredito em cada um deles que estão lá, né? Mas, porque senão a gente não evolui, ela eleva a régua, né? Então, assim, hoje, como você disse antes da concorrência, né? Se a gente não está elevando essa régua a todo momento, a gente vai ser engolido, né? E o líder, ele, apesar de muitas vezes se sentir solitário, né? Ele precisa ter... ele precisa se sentir com a base forte, né? Porque senão as coisas ficam muito complicadas, né? Então... acreditar na equipe, treinar a equipe, né? Fazer com que eles vistam realmente, eu sempre digo, o brilhinho no olho, né? Então, às vezes, tem um que está começando lá, mas tu já olha aquela pessoa já com aquele brilhinho, eu digo, vem aqui, né? Então, é sempre importante a gente também ter esse olho, o líder, ele tem que estar no meio. Ele tem que estar acessível, ele tem que escutar, ele tem que estar com a porta aberta. Essa hora de aquela coisa de hierarquia, do diretor intocável, não sei o que, isso não existe mais, né? Você tem que ser acessível às pessoas para que eles vejam que você serve a eles também, e comprem, né, todas as nossas ideias, porque... quanto mais o nível de responsabilidade, às vezes maior o erro. E quando a gente erra, porque a gente erra, né? Quem é que segura o tranco? A equipe, né? Então, é importante esse vínculo, né? Esse novo momento com a nova geração, né? De se sentir à vontade, mais, né? Acessível a essas pessoas. Então, sim, essa coisa... mudou muito, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso também, né? Porque, às vezes, a gente pensa que os funcionários têm que ser como na época do meu pai lá, né? E não é mais assim, né? Hoje o momento é outro. Hoje, se você não é acessível, você perde grandes talentos, né? Então... todas essas situações, elas são muito importantes. Ser flexível, estar aberto, entender o momento, e tu traz uma verdade. Se a base não tá forte, a gente não se sente seguro nem de dar o próximo passo. Porque aí tu sabe que, de novo, não é a FAB, é a Venax. Uhum. Como ela fica perante aos próximos passos, se tu sabe que não tá seguro? Vai começar a falhar? Mas a Venax não me entregou direito. Então, a gente tem que, sim, estar flexível, estar aberto, entender sobre novas gerações, e ninguém fica num ambiente tóxico. Sem dúvida. E energia, entendeu? Então, assim, é aquela coisa que tu tem que estar, né? Um bom ambiente de trabalho, né? Então, assim, a gente tem uma cultura muito forte de cumprimentos, né? Assim, brincadeiras, uma coisa leve, né? Então, claro,
tem que ter a responsabilidade, mas não pode ser aquela coisa que você acorda de manhã e que saco, eu vou ter que ir lá de novo, né? Então, assim, tem que ser uma coisa legal, né? Sim. Tem que ser uma coisa acessível. É bem isso. E é um desafio e é contínuo. Exato. A gente vai aprendendo, né? Sem e vai dúvida, melhorando. sem dúvida. Fábio, eu tenho um quadro aqui. Uau! Isso ou aquilo. Eu vou te fazer uma pergunta e dentro das duas questões tu diz é isso, é aquilo. Tá, e aí se tu vamos quiser dar lá. o porquê, tá tudo certo também. Tudo tá? bem. Produção em escala ou personalização em menor quantidade? Personalização em menor quantidade. Perfeito. Crescer com um time interno ou apostar em parcerias estratégicas? Ui, que difícil. Depende o setor, né? Mas eu ainda acredito no time pertinho. Sabe o que está acontecendo, os Isso. processos. Interação, entendeu? É bacana. Produto que resolve ou produto que encanta? Eu sou do Encanta. Inovar no chão de fábrica ou na experiência de compra? Como eu acompanho todas as redes da empresa, é a experiência do cliente, né? A experiência de compra. Sim. É praticamente tudo direcionado a isso, apesar da gente inovar com a equipe dentro, mas vem do consumidor, vem do consumidor. Ampliar portfólio ou focar em produtos com identidade forte? Identidade forte. Essa eu imaginei. Crescer com canais próprios ou fortalecer a rede de revendedores? Olhando o Venax, né, ela se aplica nas duas áreas, né? Então, o balcão é a rede, né? Mas hoje vamos falar rede. Vamos falar rede de revendedores, os lojistas, os parceiros, que também fazem um bom trabalho. Perfeito. Atuar como fabricante ou como marca desejada pelo consumidor? Os dois, né? Fabricante, tá, mas aí fabricar todo mundo fabrica, né? Tá, marca desejada, então. Perfeito. E aí a última, expandir internacionalmente ou consolidar o mercado nacional? Eu ainda quero expandir internacionalmente. Perfeito. É isso aí. Voltar, né, com o mercado externo, que a gente tinha já muito forte, né? Mas acho que agora a gente tem algum momento que dá para trabalhar o externo de novo. Vai se alinhando. Isso, né? Vai chegar o momento certo. E, Fábio, nosso papo está muito bom, mas para nós finalizarmos, então, com base, né, em toda a tua trajetória, na tua vivência, o que tu poderia dizer para quem está nos ouvindo aqui, que decidiu entrar numa liderança, que decidiu empreender, que decidiu dar aquele start inicial? O que tu poderia dizer para essa pessoa? Estar como liderança é como eu sempre digo, é uma escolha. E você tem que estar pronto para tudo o que precisa ser feito, né? Vão ter muitos desafios, mas respeite as pessoas, seja forte, porque para ser uma liderança você precisa ser uma fortaleza, a sua equipe precisa de você como inspiração, como fortaleza, né? E valorize essas pessoas que estão junto de ti, né? Porque se elas compram o teu sonho, me emociono. Elas estão sonhando junto contigo. E eu falo muito de sonho, né? Porque eu tenho muita vontade de muitas coisas. Eu não sei se eu vou viver tanto para realizar todos os sonhos que eu quero. Mas a generosidade dessas pessoas de abraçarem o teu sonho e se dedicarem com tanto amor, assim, com tanta vontade, com tanto carinho, né? Isso me faz acreditar que eu tô no caminho certo, né? E isso precisa ser respeitado,
Então, que tenha uma boa equipe de trabalho, que respeite essas pessoas, né? Que não é só um trabalho, né? Envolve tantas coisas, né? Para que isso tudo aconteça, essa engrenagem toda funcione e que seja acessível, como eu já disse, né? Dê oportunidade para as pessoas, instiguem, desafiem, coloca para estudar, né? Faça com que essas pessoas cresçam, porque se elas não crescerem, você não cresce também, né? Então, é um time como um todo, né? E respeite a opinião das pessoas e o que acontece no externo é importante, mas você precisa saber de onde você veio e quem você é. E não mudar em momento nenhum, em nenhum nível, né, de vida, deixar subir para a cabeça. Porque, às vezes, as pessoas conquistam 1, 2 degraus e aí sobem para a cabeça e esquecem de tudo isso. Então, isso é uma coisa que eu trago muito forte até do meu pai, da minha mãe, né? Que ele sempre me disse, Fabiana, nunca deixa subir para tua cabeça, por mais, né, que a gente cresça e tenha oportunidades e a empresa deslanche, porque isso tudo daqui a pouco pode se perder, porque a gente perde a essência, né? E aí, no momento que você perde a essência, a raiz e esse contato com todo mundo, né? Dessa cultura, como tu falaste antes, as coisas podem não acontecer na maneira, né, que a gente imagina que aconteça. Então, para mim, empreender é isso, é estudar, aprender, ter humildade, né? E para aprender com qualquer pessoa que seja, né? E se colocar à disposição de qualquer cenário, né? Para a gente poder fazer a evolução de todos, né? Então, eu sempre digo, a gente vive num grande ecossistema, que um dia a pessoa precisa de ti e outro dia, daqui a pouco você vai... O mundo, ele dá voltas, né? Então, sempre respeite as pessoas e que você vai ser sempre lembrado por isso. Perfeito. Então, mais ou menos esse é o alinhamento do pensamento. Com certeza. Muito bonito. Obrigada. E o ego é o seu pior inimigo, a gente não pode esquecer disso. Sem dúvida, sem dúvidas. Fábio, gratidão por estar aqui, por servir, tamanha generosidade, tudo que tu compartilhou, tenho certeza que vai ajudar quem está aqui nos acompanhando. Muito, muito obrigada. Que bom. De coração. Certo, muito obrigada pela oportunidade. E se você está acompanhando pelo Spotify, já nos segue para não perder nenhum episódio. E se estiver assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Muito obrigada.